O imperialismo e o domínio de espectro total. Esse é o tema do episódio de hoje, continuando a abordagem da segunda temporada sobre as ações imperialistas, tendo como base aí o livro Ninguém Regula a América, mas também o livro do Samir Amin, Vijay Prashad e outras pessoas que escreveram de uma perspectiva terceiro-mundista, de uma perspectiva dos grupos oprimidos, explorados, de uma perspectiva de quem está na periferia do capital. Antes de continuar esse episódio, aqueles recadinhos de sempre pra você, galera. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_, no Instagram e no Twitter. Além disso, de lembrar que a gente faz live, então a gente não tem só podcast, mas a gente tá fazendo lives de leitura e discussão, a gente faz lives vendo vídeos da galera de esquerda, faz lives comentando conjuntura, chama a galera pra participar da nossa live, então não deixa de seguir twitch.tv/cavernamorcego. E também estamos no YouTube, mas a Twitch é a principal rede para isso. Se você curtiu os projetos, quer apoiar, não se esqueça de divulgar esse episódio, marcar a gente, mas também de ir no nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego e o nosso Pix, mpbl97531@gmail.com. Lembrando, caso queira chamar para evento, é o mesmo e-mail, só mandar um e-mailzinho lá e aí a gente vai na atuação. No último episódio a gente teve uma densa teoria de discussão e hoje a gente entra em questões mais práticas do próprio imperialismo e das novas formas do capitalismo, abrindo com o que o Samir Amin vai chamar de o retorno do fascismo no capitalismo contemporâneo. E ele traz a definição de que o fascismo é uma resposta política particular aos desafios com os quais a administração da sociedade capitalista pode ser confrontada em circunstâncias específicas. Então, ele vai abrir um leque da própria diversidade do fascismo entre os anos 30 e 45 do século passado, por exemplo, na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, França, Hungria, Romênia e Croácia. E aí, de acordo com as particularidades dos países, das regiões, da questão econômica e da questão cultural, as diferenças vão surgir dentro do regime fascista. Porém, todos os regimes vão apresentar duas características em comum. Uma delas, a de que todos estavam dispostos a administrar o governo e a sociedade de forma a não questionar os princípios fundamentais do capitalismo, especificamente a propriedade privada capitalista, incluindo a do capitalismo monopolista moderno. Lembrando então que, por mais que haja, a gente é uma terceira via, que é o que o Mussolini vai pregar bastante, ao assumir o poder, os fascistas não questionam o capitalismo. E aí, ele afirma que o fascismo ele não vai ser a única resposta aos desafios enfrentados pela gestão política de uma sociedade capitalista. Mas, frequentemente, como a gente observa aqui na América Latina, é a forma escolhida. É a forma escolhida pelos detentores de poder, é a forma escolhida pela classe política. E a outra característica que vai existir é uma rejeição categórica da democracia, onde você vai reverter a luta de minorias pelos valores opostos de submissão às demandas da disciplina coletiva e à autoridade do líder supremo e seus principais agentes. Sempre com um discurso conservador e reacionário, buscando ideologicamente remeter a algum passado ou alguma característica, como é a questão do nacionalismo. E a gente pode observar isso daí muito bem na gestão Bolsonaro, do que foi este governo. E aí ele vai dar 4 formas gerais do fascismo se apresentar. Uma é o nazismo e o fascismo do Japão, onde potências capitalistas desenvolvidas que querem se tornar hegemonicamente dominantes, seja mundialmente ou seja regionalmente. E aí, por questões históricas, esses países vão conseguir se industrializar e modernizar. E na Alemanha em específico, a gente tem um apoio desse nazismo, desse fascismo crescente, do próprio capitalismo monopolista. Esse é um dos exemplos. A segunda forma é a forma fascista de Mussolini, que são potências capitalistas de segunda linha, em que não tem a ambição de dominar a Europa, muito menos o mundo. E aí ainda vai ter o fascismo de Salazar, de Franco, que eram ditadores instalados pela direita e pela Igreja Católica em resposta aos perigos liberais ou socialistas republicanos. E aí é engraçado lembrar que em 45 esses fascismos são reabilitados pela maior democracia do mundo, entre aspas, que é os Estados Unidos. E Salazar, inclusive, vai ser um dos fundadores da OTAN.
Terceiro fascismo, então, vai ser o dos poderes derrotados, como o governo francês de Vichy e o da Bélgica de Léon Degrellet e o seu pseudo-governo Flamengo apoiado pelos nazistas. A derrota francesa implica em conselhos de resistência, que até a formação do Plano Marshall e de OTAN possuem comunistas e combatentes da resistência. Mas após isso, a direita conservadora e social-democratas anticomunistas cooptam e rompem com o anticapitalismo e o antifascismo. Portanto, a gente tem esse fascismo de poderes derrotados, então vai vir de uma derrota contra a resistência, e aí depois um realinhamento da direita e da social-democracia em torno de um anticomunismo. Portanto, o anticomunismo vai ter sim ligação direta com o fascismo. O quarto ponto e último dessa exposição vai ser o fascismo nas sociedades dependentes do leste europeu, como é o caso da Polônia, da Romênia, da Grécia e da Ucrânia Ocidental durante a era polonesa. Por um anticomunismo crescente na Polônia, ela deveria se subjugar à Alemanha. Porém, Hitler não entendeu dessa maneira. Os poloneses, como os russos, ucrânios e sérvios, eram pessoas destinadas ao extermínio, junto com judeus, ciganos e vários outros. Os fascismos não poderiam se aliar neste caso. Então aí a gente tem essa periferia do fascismo, né? Ainda dentro disso. E aí, é importante entender que a direita, desde aqueles tempos, né, sempre foi complacente com o fascismo. O capitalismo, o fascismo é uma forma mais radical do capitalismo. A gente já estudou isso com o Pachucanes, a gente está trazendo isso a partir de uma leitura de Estado, a gente discute isso no nosso grupo de estudos, e aqui o Samir Amin vai na mesma linha. O próprio Churchill, independentemente do seu britanismo, nunca escondeu sua simpatia por Mussolini. Mas não só os parlamentares. O fascismo era uma constante na política da Igreja Católica. Então, a gente não seria um exagero descrever o próprio Pio XII como um colaborador de Mussolini e Hitler. Com a derrota fascista, um grupo tenta imediatamente se desassociar, enquanto o outro vai se esconder num segundo plano, sem nunca desaparecer. Movimento que alguns setores tentam fazer hoje no Brasil. Mas, não só na conta da direita que o lado pega. O apoio dos partidos socialistas e social-democratas da Europa Ocidental e Central às campanhas anticomunistas empreendidas pela direita conservadora compartilha a responsabilidade pelo retorno posterior do fascismo. Então, a gente tem aquilo que acontece com a Rosa e com Karl Liebknecht, a gente tem aquilo que é reforçado por Pachucanes, a gente tem a nossa própria avaliação dos erros da social-democracia no Brasil, como uma forma permanente de organização e atuação dessa social-democracia. Logo, isso passa de uma mera teoria, embora já tenha sua complexidade, para realmente se tornar uma tese de como a social-democracia se porta e de como o capitalismo se alinha frente a isso. Portanto, a gente vai ter um número enorme de grupos que, seja diretamente, seja indiretamente, vão fortalecer o fascismo. Sendo que, é claro, os que apoiavam diretamente são forçados a se renderem às Forças Armadas dos Estados Unidos. Porém, é importante lembrar que, mesmo eles se rendendo, entre aspas, o que acontece é que eles são recebidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E todos eles foram mimados pelas autoridades, pelo seu feroz anticomunismo. Então, vocês não podem mais se assumir fascistas, porém a gente dá presa de vocês. E tudo vai ser, de certa forma, reabilitado. O Le Monde vai publicar que o professor Dontsov não é mais fascista, ele é um nacionalista ucraniano, assim como Marine Le Pen não é uma fascista, mas uma nacionalista. Assim como nos próprios Estados Unidos, em que a Hillary Clinton é uma das maiores defensoras da chamada guerra preventiva, que é aquela guerra onde você ataca antes de qualquer coisa acontecer, mas o discurso para sua alçada é de que seria a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Assim como Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, porém promoveu diversos bombardeios em países, justificado por uma visão extremamente racista e com o objetivo de ganho político e econômico, sem se importar com mais nada. Inclusive ganhando o Nobel da Paz, né? E o que poderíamos fazer? Samir Amin vai dizer que se a esquerda tivesse a audácia de propor avanços reais para além do capitalismo atual, obteria a credibilidade que lhe falta. Uma esquerda radical audaciosa é necessária para fornecer a coerência que ainda falta nos atuais e fragmentados movimentos e lutas decisivas. O movimento poderia reverter o equilíbrio social de poder a favor das classes trabalhadoras e tornar avanços progressistas possíveis.
As conquistas dos movimentos populares na América do Sul são a prova disso. Lembrando que é esse o caminho que a gente quer trilhar, tá? Esse capítulo ficou de introdução justamente porque é esse o caminho que a gente está trilhando aqui no podcast. A gente observa então o sucesso da extrema-direita em eleições, que é fruto do capitalismo contemporâneo, permitindo inclusive uma comparação ilógica entre extrema-direita e esquerda nos quadros de populismo, que é uma definição ainda meio confusa pra gente aqui. E a falta de projeto é algo a ser observado, sendo um elemento central dentro dos próprios avanços da direita e da falta de avanços da esquerda. Então, o fascismo não é algo observado apenas no tricontinente, mas a própria lógica já exposta do ZEUA, dos Estados Unidos da América, é isso. O culto ao líder, a obediência cega, a valorização à crítica e suprema de construções pseudo-étnicas ou pseudo-religiosas e mitológicas que transmitem esse fanatismo. E o recrutamento de milícias para ações violentas transformam o fascismo em uma força difícil de controlar. Lembrando que é isso que a gente vê com o bolsonarismo todos os dias, principalmente depois das eleições. Trazendo um pouco mais específico para a América Latina, só para dar esse pitaco, a gente tem um outro aspecto desse fascismo, que aqui a gente tem frequentemente ditaduras que serviram ao bloco reacionário local, como é o caso dos latifundiários, a burguesia e, às vezes, até as próprias classes médias. Por mais que se tente se dissociar, como o próprio Clóvis Moura apresenta em Sociologia do Negro Brasileiro, a gente tem uma ditadura que é fascista. Ou, se quiserem outra referência, o próprio Florestan Fernandes vai apresentar os elementos de um protofascismo, elementos que estão ali no nosso governo, na nossa estrutura de Estado, que são fascistas. Ele apresenta isso no livro Poder e Contrapoder. E aí, a partir do momento que você tem alguém que consegue dar cabo a esse projeto, o Estado já tem a forma fascista de ser. E as ditaduras também vão servir ao capital estrangeiro dominante, especificamente aquele dos Estados Unidos, que apoiou essas ditaduras e até sua reversão pela recente explosão de movimentos populares. Porém, isso que a gente queria apresentar de Samir Amin para a introdução. Dando sequência, o Samir Amin vai abrir um questionamento sobre o imperialismo contemporâneo. Ele vai ter como base Rússia e China. Claro que ele não vai ignorar a Coreia do Norte, o Vietnã e Cuba. Porém, reparem, eu falei sobre imperialismo contemporâneo e eu coloquei países que lutam contra isso. É aqui que fica o X da questão. Com Lenin, Bukharin, Stalin, Trotsky, Mao, Zhou Enlai e Deng Xiaoping, as revoluções moldam a história. Principalmente Lenin e Bukharin, que observam que a partir do capitalismo monopolista e do imperialismo, que a guerra imperialista de 1914 a 1918 tornou necessário e possível uma revolução liderada pelo proletariado. Tomando então essa ideia do imperialismo como fase superior do capitalismo, o Samir Amin vai ter um posicionamento muito próximo da Rosa Luxemburgo, onde afirma que o capitalismo histórico sempre foi imperialista, no sentido que ele levou à polarização entre centros e periferias desde sua origem. Nas experiências que são colocadas à prova, uma das grandes dificuldades que a gente tem é a de alinhar a luta pelo socialismo com o movimento revolucionário, buscando um rompimento com o imperialismo, que foi algo visto na Rússia soviética, ainda que estivesse longe de ser capaz de construir o socialismo, nas palavras do Samir Amin, foi capaz de se libertar da camisa de força que o imperialismo sempre se esforça em impor a todas as periferias do sistema mundial que domina. Porém, mesmo com essa desconexão com o que impunha o sistema capitalista, o que fazer? Inúmeros erros acontecem, apesar de, é claro, muitos acertos também, que vão nos indicando os caminhos hoje. Porém, em termos teóricos, houve retornos de um extremo para o outro. Às vezes, uma atitude determinista inspirada na abordagem em fases herdadas do primeiro marxismo, primeiro a Revolução Democrática Burguesa, depois a socialista, predominou. E às vezes, uma abordagem voluntarista, uma ação política que permitiria pular etapas. Então, o autor vai dizer, tendo em vista a União Soviética, que o Trotsky certamente não teria feito melhor. Sua atitude em relação à rebelião dos marinheiros de Kronstadt e seus equívocos posteriores demonstram que ele não era diferente de outros líderes bolcheviques no governo. Porém, para o autor, existe aí um erro de direcionamento dentro de toda a linha bolchevique.
Qual a diferença existente na outra revolução de base para o texto atual? E aqui essa importância de Mao. E aqui que está a diferença. A Revolução Chinesa, ela foi anti-imperialista e camponesa, portanto, antifeudal. Mas ela não era democrático-burguesa, ela era democrático-popular. Para o autor, essa diferença é muito importante. O último tipo de revolução requer a manutenção da aliança entre trabalhadores e camponeses por um longo período. Enquanto isso, a União Soviética se desenvolve para uma restauração capitalista. E aí, quem quiser a indicação está aí no texto que está disponibilizado a partir de Hobsbawm. O mundo contemporâneo ainda enfrenta os mesmos desafios encontrados pelas revoluções do século XX. O aprofundamento contínuo do contraste entre centro e periferia, característico de uma expansão do capitalismo globalizado, ainda leva à mesma grande consequência política. Transformação do mundo começa com revoluções anti-imperialistas nacionais e populares. Com as crises do capitalismo, que agora aparentemente são permanentes, é um colapso, dá uma chance para que essa possibilidade da revolução seja traduzida para a realidade. A fase na qual estávamos, quando Samir Amin escrevia, já apresentava uma falta de resposta nas sociedades campesinas. Nos dias de hoje, temos um avanço assombroso em cima da destruição da natureza, destruição e etnocídio e assassino em massa de povos e grupos que são presentes no campo e nas florestas. Consequentemente, a resposta dada à questão camponesa governará amplamente a natureza das mudanças futuras, que é o que vemos, seja no movimento comunista da Índia, que movimenta a parcela ligada aos campos, seja na América Latina, onde a gente tem povos indígenas, quilombolas e diversos outros povos tradicionais abrindo caminho para a nossa resistência. E é claro, outro ponto que vai ser fundamental na nossa luta é a derrota das forças militares dos Estados Unidos e seus aliados. Voltando um pouco para a crise, né? Lembrando que eu estou aqui acompanhando o texto do Samir Amin, então vão ser idas e vindas, mas agora voltando para a crise, seja em 1870, seja em 1975, ou até depois de 2008, o capital responde ao desafio com a mesma fórmula tripla. Concentração de controle do capital, aprofundamento da globalização desigual e a financiarização da gestão do sistema. Mas o autor não para por observar as semelhanças. Sua primeira formulação do capitalismo monopolista generalizado, né, uma definição que ele traz, que é uma fase após o capitalismo monopolista, e vai apresentar certas semelhanças com a mundialização que já foi tratada na primeira temporada aqui na Caverna, propõe uma interpretação das respostas do capital às questões de uma longa crise sistêmica, aberta nos anos 70. Então ele vai elencar 3 elementos. Primeiro, fortalece a centralização do controle sobre a economia pelos monopólios. Então a gente vai ter essa monopolização sendo fortalecida e centralizada. O segundo ponto vai ser um aprofundamento da globalização, que ruma hoje junto com uma terceirização da indústria manufatureira para as periferias. Quer dizer, na época que ele escrevia, né? Hoje a gente tem aí, aliado a isso, o processo de uberização de todas as profissões possíveis, de terceirização também em vários outros setores e por aí vai. E o terceiro ponto vai ser a financiarização. Porém, qual é o elemento que muda nessa nova fase? Aquilo que o próprio adjetivo sugere, né? A gente fala de capitalismo monopolista generalizado. Portanto, dá a capacidade de reduzir todas ou quase todas as atividades econômicas ao status de subcontratadas. Nas palavras dele, o novo princípio da gestão econômica é resumido em uma frase: privatização dos lucros dos monopólios e socialização de suas perdas. Portanto, a gente tem os monopólios lucrando, enquanto as pessoas estão entrando em uma fase de miséria e aumento dessa miséria. A pandemia da Covid explicita muito bem isso quando a gente olha para 33 milhões de pessoas passando fome de um lado, que não tem o que comer, 125 milhões de pessoas no Brasil que não sabem como se alimentar, mais de 800 mil mortes, também desse mesmo lado, e do outro, brancos e grandes empresas lucrando horrores. Mas a acumulação capitalista sempre foi isso. No sentido que Marx deu a esse termo, um sistema que passa de desequilíbrio para desequilíbrio
engendrado pela luta de classes e conflitos entre os poderes, sem nunca tender a um equilíbrio, a gente tem o que o capitalismo quer, né? O sucesso da desordem, portanto, vai ser o caos. Essa generalização ela vai apresentar um impacto em um sentido concreto, que é justamente a nossa fragmentação. Aí está o caos. Que com a sua generalização perde suas formas anteriores e desaparece. Basta fazer uma grande avaliação sobre, por exemplo, a força dos sindicatos na sociedade. Então, como sempre dito, mercadoria e democracia vão ser opostas. Para que isso se resolva nesses termos, o movimento de despolitização vai ser crucial. E aí você pode retornar para o episódio aqui que a gente trabalha com a Sabrina Fernandes falando sobre como a própria esquerda despolitiza. E aí o sentido da democracia vai ser esvaziado. E a luta de classes fica ao lado da gente. Ela deixa de ser nosso ponto central. A ruptura deixa de ser nosso palco de enfrentamento. E o que se mantém, portanto, praticamente, será uma negação da democracia. Nos anos 70, Samir Amin, Sweezy e Magdoff estavam escrevendo uma tese que seria formulada por Amin e André Gunder Frank. Então, estou citando aqui, tá tudo no próprio livro, tá? Que vai ser publicada só em 78, então 8 anos depois. O que esses autores têm em acordo o capitalismo monopolista estava entrando em uma nova era, caracterizada por gradual, mas rápido, desmantelamento dos sistemas nacionais de produção. E a gente vê, dos anos 70 para cá, todos os ataques do imperialismo e todos os ataques de pessoas aliadas ao imperialismo dentro dos países da periferia vêm no sentido de desnacionalizar tudo que foi construído nacionalmente. E a gente tem, seja com o Eduardo Galeano, seja com o próprio Marx, seja com o que a gente trabalha agora, que isso, além de fragmentar a gente, perde, a gente acaba perdendo vários pontos de coisas mínimas, como políticas públicas que permitem que a gente tenha acesso à educação, à saúde, à estabilidade financeira, a qualquer coisa assim. A alteração de como as coisas desenrolam tem como um dos seus fatores a revolução da informação, permitindo a gestão desse sistema de produção globalmente disperso. Mas para o autor, por mais que a produção seja dispersa, o controle do capital é centralizado. E essa dispersão ela vem por uma necessidade objetiva. Prova disso é a burguesia não ser globalizada. A centralização do controle sobre o capital dos monopólios ocorre dentro dos Estados-nação da Tríade. Tríade, Estados Unidos, Japão e Europa, tá? Portanto, vai ocorrer uma disputa dentro da própria nação e outra entre as burguesias das diferentes nações, sendo os Estados Unidos o país que vai liderar essa aliança, mais uma vez, com uma distribuição desigual de ganhos. Isso também vai ter sua face na relação centro e periferia. Os blocos dominantes da periferia vão se alterando, porque os centros, os blocos dominantes, também se alteram. E para o sul global, a gente permanece aliados subalternos das burguesias no processo de formação. Portanto, a instabilidade dos governos aqui não vai ser exceção, mas vai ser uma regra. E é nesse momento que há um enfrentamento com a própria essência política institucional, que vai olhar para o que acontece no sul global, ou a partir de uma perspectiva apenas de questões culturais, como se o problema fosse pura e simplesmente a gente, ou por ser uma democracia de, entre aspas, baixa aderência, como se o problema fosse o próprio programa político interno e que a gente pudesse resolver nos nossos próprios termos. Mas Samir Amin vai contra a maré. E ele vai afirmar que não há capitalismo sem Estado. A globalização capitalista não poderia ser considerada sem a intervenção das Forças Armadas dos Estados Unidos, a administração do dólar, e evidentemente que as Forças Armadas e o dinheiro vão ser instrumentos do próprio Estado capitalista, e não do mercado. O mercado também é produto dessa forma, Estado. E é claro, o imperialismo vai continuar apoiando duas bases. A econômica, o neoliberalismo globalizado imposto como a única política econômica possível, né? O Lula é aceito desde que se mantenha dentro de certos limites. E a política, onde acontecem intervenções contínuas, incluindo as chamadas guerras preventivas.
As respostas dadas pelo Sul Global, como o BRICS, por mais que rejeitem a geopolítica do imperialismo, mantêm o neoliberalismo econômico. Nas palavras de Ash Tadon, o comércio é guerra. Como exemplo da Rússia, que passa por uma forte restauração do capitalismo, entrando para a política imperialista, que recebe como resposta a essa afronta dos grandes dominadores formas de ataque que desestabilizem a Rússia. Portanto, a Rússia, ela entra no sentido que a gente já trabalhou, mas vai trabalhar aqui também, de tentar multipolarizar o jogo político e econômico. A forma de resposta do imperialismo dominante vai ser a desestabilização. O atual desenvolvimento da tragédia da Ucrânia, isso é o Samir Amin falando, não eu, tá? Ilustra a realidade do alvo estratégico da tríade. Aquilo que a tríade organizou em Kiev deveria ser chamado de golpe europeu ou golpe nazista. Samir Amin ele vem a falecer em 2015, tá? Esse texto vem antes de 2015. Ele já observava esse movimento. Samir Amin, e aqui exclusivamente ele, vai falar sobre um capitalismo de Estado com apoio da população russa para melhorar suas condições. Por mais que entenda que essa discussão, um pouco dessa discussão, eu não acho que é o ponto daqui, até por entender que não é porque a política fascista da tríade dominante foi implementada que as ações políticas russas devem acontecer da forma que acontecem. Tá? Eu só acho importante linkar esse movimento porque a gente trabalhou com o André Alcuríbico no último episódio, e aqui a gente trabalha com uma posição do Samir Amin, que é uma posição que representa as posições da política russa tempos atrás, anos atrás, tá? Mas, enfim, só para deixar claro que isso é uma coisa para se pensar. E aí, o único país que vai então propor uma resposta ao imperialismo, de acordo com o Samir Amin, em 2015, é a China. Porém, ele também afirma que a China não chega a poder ser definida como socialista. Mas dentro das condições das ações da tríade imperialista, é a única que apresenta uma resposta. Agora a gente entra no próximo livro, que As Veias do Sul Continuam Abertas, que é outro livro da mesma coleção da Tricontinental com a Expressão Popular. Alô, Tricontinental e Expressão Popular. E a gente vai para a abertura do Emiliano Lopes, que ele começa com uma frase do Eduardo Galeano, o livro que a gente está lendo nas nossas lives, né, As Veias Abertas da América Latina, onde ele diz que, o Eduardo Galeano, nessas terras não estamos assistindo à infância selvagem do capitalismo, mas sua decrepitude. Fecha aspas. A partir então desse conceito de imperialismo, muitas das leituras, principalmente da academia, vão utilizar uma receitinha onde diz, uma receitinha muito, muito básica, que tem pouca capacidade explicativa sobre a nossa realidade atual. Então, o primeiro ponto para se entender imperialismo é reconhecer o tempo em que vivemos e fazer prevalecer o realismo. Analisar então as condições concretas, as condições do desenvolvimento histórico, a questão da luta de classes e, enfim, toda a questão geopolítica e por aí vai. A partir do Samir Amin, que é citado nesse mesmo texto, a gente traz o capitalismo global como um sistema gerador de desigualdade entre países e regiões. Para Emiliano, então, a categoria que conseguiria explicar melhor essa desigualdade é imperialismo, sendo este tanto um conceito quanto uma categoria nativa dos nossos projetos de emancipação do Sul. Desde Rosa, Lenin e Kautsky, a gente tem essa discussão sobre imperialismo, onde a gente chega no ponto que, nesse conceito, não apenas explicava a concentração de poder e de renda nos países do norte, mas também os mecanismos de concentração e monopolização do capital. Então, a gente não trabalha ele apenas com uma questão de entender a concentração de poder e renda, mas o próprio mecanismo que o capitalismo se orienta para conseguir isso daí. A gente tem então o capitalismo nascente buscando colonizar outros países, uma liberalização econômica no centro, buscando a dependência política de 1/4 do mundo. Aqui na América Latina, em específico, o imperialismo tomou uma forma de dependência econômica e um contexto de suposta independência política nacional. Como falamos de imperialismo, não abordaremos antes do período no qual ele é categorizado, tá? A gente não vai olhar tanto para antes. Mas a gente vai olhar muito para agora.
O que a gente sabe é que, por exemplo, o Perry Anderson vai abordar que os Estados Unidos basearam a sua nova lógica imperial em uma combinação da força produtiva de sua economia, da sua capacidade de domínio militar e da sua capacidade hegemônica, através da legitimidade que sua democracia e seu modelo cultural alcançaram. Nas palavras do próprio Emiliano, uma luva de veludo que tem dentro uma mão de ferro, que finge que vai acariciar, mas é um soco na cara da periferia. E como a gente observa claramente agora, quando o centro do capital, especialmente os Estados Unidos, entram em crise, a barbárie nas periferias vai ser acentuada. Novas formas de dominação são desenvolvidas, como o que o próprio Emiliano chama de guerras híbridas, termo que a gente trabalhou no último episódio. Porém, ele não chega a definir, só que ele fala que acontece da Síria até a Venezuela. E a nossa resposta tem que ser, nas palavras de Che Guevara, quanto ao objetivo estratégico, a destruição total do imperialismo por meio da luta. E para citar um poema palestino de Sami al-Qassem, ainda que apagues teu fogo em meus olhos, ainda que me enchas de angústia, ainda que falsifiquem minhas moedas, ou corte pela raiz o sorriso dos meus filhos, ainda que levantes 1000 paredes e enfie pregos em meus olhos humilhados, inimigo do homem, não haverá trégua e hei de lutar até o fim. Nesse mesmo livro, a gente vai ter um capítulo de Utsa Patnaik e Prabhat Patnaik, que apresentam um texto chamado Imperialismo na Era da Globalização. Assim como, autores previamente citados, vão definir o capitalismo como, acima de tudo, um sistema baseado no uso do dinheiro, no qual uma grande porção da riqueza é acumulada tanto na forma de dinheiro, quanto na forma de ativos, especialmente os chamados ativos financeiros, a financiarização, necessitando e objetivando, é claro, aquilo que Marx já expunha, uma valorização do valor. Para que o valor do dinheiro se estabilize, o capitalismo vai ter algumas formas de garantir, como a questão da manutenção de um vasto exército industrial de reserva em todo o globo. Porém, só isso ainda não é suficiente. Desde o colonialismo, a gente tem a pilhagem. Hoje em dia, a venda de commodities. E todo esse arranjo, abrangendo o mundo fora do capitalismo, propriamente constitui o imperialismo. Leiam Rosa sobre imperialismo. Com o fim do colonialismo, o que há é a mudança de forma, tornando-se a financiarização. Seguindo essa definição, o imperialismo seria não somente histórico, mas também presente em todo o capitalismo, incluindo na atual era da globalização, ou do capitalismo monopolista generalizado, ou da mundialização. Para quem quiser se aprofundar, os autores eles vão entrar num debate mais específico da economia, que não cabe para o episódio agora. Então a gente vai dar um pulo e chegar na conclusão, na conclusão deles. Gera privatização de unidades no setor público, terceirização de trabalho para o setor não organizado, substituição de trabalho ocasional por trabalhadores em tempo integral e afins. Todas as formas que não só mudam a relação do nosso contato com a produção e com a mercadoria, mas a própria relação entre trabalhadores e trabalho, conseguem implicar num ponto central da nossa luta, que é a nossa organização. E a partir disso, e isso vindo de longas elucidações e questões de renda e economia, os autores dizem que as formas tradicionais de resistência de classe se tornam mais difíceis de replicar, e novas formas de resistência devem ser desenvolvidas. E aí deles a gente vai para um dos autores que eu conheci recentemente, tive uma honra, não presencialmente, mas de ler esses textos, e é um autor que vem ganhando peso no Brasil, que é Attilio Boron, falando sobre a nova estratégia da segurança nacional dos Estados Unidos. Seguindo o que a gente quer apresentar aqui, o autor ele vai tentar observar especialmente a América Latina e o Caribe. E nesse caso ele vai falar diretamente sobre a guerra. Afinal, desde Marx, a gente observa a relação da guerra com o desenvolvimento na sociedade burguesa. A expansão, globalização do modo de produção capitalista é um aspecto que é estrutural desse sistema econômico, sendo o momento em que estamos a chamada pelos autores de terceira onda de expansão imperialista. Após a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, com a disputa que acontecia entre um possível outro modo de produção, ou mesmo por uma nova sociabilidade, que é o socialismo, o sistema atual vai precisar de uma nova carga de vida. Então, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de algo que já começava um pouquinho antes, que era o estado de bem-estar social,
onde vai expandir a cidadania, direitos sociais e trabalhistas e permitir um certo crescimento da esquerda. Porém, nos anos 70, surge um neoconservadorismo, como a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan e nas periferias, especialmente na América Latina, ditaduras. Portanto, o medo desse novo modo de produção, que é o socialismo, fez, desse novo, na verdade não seria um novo modo de produção, perdão por erros categóricos, mas dessa nova forma de sociabilidade, fez com que os direitos fossem avançados. Porém, quando a União Soviética começa a destabilizar, o socialismo deixa de se tornar uma alternativa massiva, o capital volta com seu poder esmagador. E aí, com o abandono dessas políticas, políticas, entre aspas, inclusivas, políticas públicas mesmo, chega ao auge da globalização neoliberal impulsionada pelos enormes avanços tecnológicos no campo da informática, as telecomunicações e o transporte. Claro que, se a gente ainda fala de neoliberalismo, buscando sempre a própria expansão, que nessa formação possui aquele trio reaça, a gente vai ter o Papa João Paulo II se somando a esses grupos. Juntando a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, o Papa João Paulo formando então o trio reaça. Os Estados Unidos, a partir disso, cresce e luta na construção de um mundo unipolar, onde só ele pode ter poder. Porém, as disputas vão começando a acontecer. A ascensão da China está ali. A Rússia, mesmo ruindo, também está na disputa. E a gente tem também a consolidação de blocos econômicos entre países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E aí ainda vai se abrir um leque de disputas diretas que acontecem com os povos oprimidos, com os ataques que acontecem contra os Estados Unidos ou na defesa de ataques deles. A gente vai entrar um pouco nisso com o Vijay Prashad, porém aqui para a América Latina teremos episódios exclusivos para isso. E aí é onde o Attilio vai chamar de terceira onda imperialista, agora revigorado e estimulado, aonde, de acordo com a Oxfam, 1% mais rico da população mundial detém o controle de 51% da riqueza do planeta. Ainda em um estudo da Universidade de Zurique, 147 megacorporações controlam 40% da riqueza mundial. E outro ponto vão ser as guerras, sempre por motivos expansionistas, de dominação ou da concentração de lucro. A guerra novamente é um ponto necessário para essa expansão. A Rússia se torna uma potência, a China com suas peculiaridades também, e os Estados Unidos tratando a Rússia não como competidora, mas como inimiga. Enquanto isso, na periferia do capital, as guerras nunca acabaram. Ao invés de uma melhora, há agravamentos. Seja ela declarada, seja na guerra civil mais ou menos encoberta, expostas por eles. E aí, o autor vai expor alguns pontos que nos ajudam a entender melhor o momento atual. Primeiro ponto, a instabilidade do equilíbrio geopolítico, como os diversos documentos que são produzidos pelos organismos militares e pela inteligência norte-americana, afirmando ameaças à segurança nacional, incorporando, o que a gente vai ver com o Vijay Prashad, ataques prévios, que já começamos a pensar a partir de, por exemplo, que já foi citado no episódio anterior, Samuel Huntington. Não se fala sobre a paz, apenas sobre formas de guerra. Esse caráter preventivo vem, pelo menos, desde Bush. Segundo ponto é uma crescente gravitação do complexo militar, industrial, financeiro. Angela Davis fala sobre isso, tá? Um complexo de lucros que acontece pela e para a guerra. É necessário que aconteçam conflitos e a guerra para que esse grupo aumente seus lucros e expanda seu alcance. É o governo do dinheiro, pelo dinheiro e para o dinheiro. Claro que após a União Soviética, teoricamente o gasto militar deveria diminuir. Porém, na verdade, há uma concentração nesse campo e nada de melhorar a distribuição de recursos para facilitar o progresso econômico e social dos países na periferia. Nas palavras do autor, a acumulação capitalista sempre esteve marcada pela violência. Sempre! Se não, como explicar a conquista da América, o massivo saqueio dos camponeses do país do capitalismo metropolitano, para não falar do que é a prática cotidiana na periferia. E, em tempos recentes, esta violência se institucionalizou e se aprofundou para e passo com o fenomenal crescimento do aparato militar, o que impulsiona as guerras ao mesmo tempo que destrói os fundamentos da democracia, tanto no mundo desenvolvido quanto na periferia do sistema. Então, militarização das polícias aqui no Brasil. Massacre de povos indígenas, pessoas negras, trans, travestis, pessoas com deficiência, diariamente na periferia do capital. E só pra falar, para e passo é ao mesmo tempo, tá? É um e o outro acontecendo ao mesmo tempo.
E o terceiro ponto vão ser os recursos naturais: água, petróleo, minerais, alimentos e até a biodiversidade. As principais potências vão se lançar com toda a sua força em uma campanha mundial para garantir para si os insumos básicos que são requeridos por um padrão de consumo capitalista caracterizado por uma utilização irracional e irresponsável esbanjamento dos recursos naturais. E aí, nesse último ponto, a prova de que não apenas os Estados Unidos está nessa é a exploração de recursos naturais que a China retira dos países que se aproximam na periferia do sistema. É claro que não é uma comparação, mas permite análise da formação de multipolaridade. E a partir disso a gente tem uma nova estratégia de segurança. Um documento emitido em dezembro de 2017, com uma atualização já no governo Trump, que foi de um documento que foi produzido na gestão Obama em 2015, que já era atualização de outro de 2010. Vai ser esse documento que expõe isso, né? Mas é interessante observar tanto as datas, mas também a rapidez dessas atualizações. No documento, então, vai se dizer que a China e a Rússia desafiam o poder estadunidense. Sua influência e seus interesses em uma tentativa de erodir a segurança e a prosperidade americanas. Eles estão determinados a tornar as economias menos livres e menos justas, a expandir suas forças militares e a controlar a informação e os dados necessários para reprimir suas sociedades e expandir sua influência. Exatamente o que os Estados Unidos faz, né? Então, ele apresenta sua dominação, apresenta esses recados para o mundo, principalmente para orientar o que os aliados devem fazer ou as posições que devem tomar. Porém, mesmo com esse exército, com a destruição de países, eles nunca conseguem ganhar as guerras. Mesmo que eles ganhem militarmente, o controle político, o controle econômico acaba se tornando um problema e um caos. E é nisso que os Estados Unidos vai se organizar e testar novas formas de dominação, como é visto aqui na América Latina. Para alguns autores, como é o caso da Ana Penido e do Miguel Henrique Stedley, é Miguel Henrique Stedley mesmo? Miguel Henrique Stedley, aqui vai ser o quintal dos Estados Unidos, ou de acordo com o Atílio, a zona de segurança, o lugar que o imperialismo vira para manter o seu próprio controle. O Noam Chomsky, vai falar que, na verdade, não são dois partidos que disputam o governo dos Estados Unidos, mas é apenas um, o Partido Capital Imperialista. Seja qual for o governo da América Latina, Washington impedirá qualquer luta realmente democrática. Qualquer força política que chegue ao governo e trate de tornar realidade a soberania popular que se aceita da soberania econômica e política em um mundo de nações poderosas, imperialistas e colonialistas, por um lado, e países frágeis e submetidos, por outro, será ferozmente combatido pelo Império. Ó a Bolívia aí para dar exemplo. E é impossível escapar ao debate sobre imperialismo, violência e guerra. Podemos citar as posições de nomes de esquerda que aderem ao programa norte-americano ou a violência na Colômbia. Até sanções e tentativas de derrubar governos na Venezuela, na Bolívia, Cuba, por aí vai. Mas novas formas são exploradas. No caso brasileiro, além do erro das esquerdas, houve a interferência imperialista na promoção do golpe institucional, que é o lawfare, da prisão do Lula, que buscou impedir uma esquerda moderada de permanecer no poder, enquanto promove, e com críticas vazias, sem medidas práticas, e permite a continuidade do governo fascista de Jair Bolsonaro. Não é porque não há possibilidades, mas porque o lucro é o que importa, e não as vidas. Bom, família, para tornar tanto o entendimento do episódio, como as discussões mais fáceis, não no sentido de simplificar, mas no sentido de ficar melhor disso, esse episódio vai ser dividido em duas partes. Então a primeira parte você está ouvindo aqui, e na semana que vem, é lógico, quem for ouvir depois já pode ouvir os dois de uma vez, irá sair a segunda parte desse episódio. Isso é para realmente meios didáticos, para não tornar cansativo e tornar mais simples o entendimento. Nós começaremos a fazer assim, então aproveitem, curtam, leiam os livros, baixem os PDFs, enfim. Absorvam esse conhecimento, absorvam essas discussões, coloquem ela para jogo, é importante sempre levar para frente. Também lembrar vocês, não esquecerem de seguir as redes sociais, apoiar os projetos, tá ligado? Muito importante o apoio de vocês.
Queria agradecer a presença de geral, que ficou até aqui, tá ligado? Muito bom, muito da hora. Eu acabei decidindo de última hora dividir, porque ainda falta mais metade das discussões aqui. E eu sei que às vezes é difícil você ouvir 2, 3 horas de podcast. Eu tenho essa dificuldade também. Então, simplesmente e puramente para facilitar, a gente vai trabalhar com o DJ Prachad apenas na próxima semana. E aí vai ser só ele, tá ligado? Vai ser só ele. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Então, um grande beijo, até mais. Tchau!